Torcedor azulino, respira fundo porque o clima nos arredores do Bahia não anda daquele jeito, cheio de movimentações, especulações e aquela expectativa que só o torcedor do Remo conhece. A novela das contratações ainda vai render muito assunto e, enquanto o clube segue trabalhando nos bastidores, surgem pistas, nomes, possibilidades e até algumas pegadinhas que balançam as redes sociais e colocam a torcida inteira para discutir. E tudo isso ganhou ainda mais força depois daquele story que apareceu no perfil do executivo de futebol, mostrando rapidamente a sala do departamento e travando exatamente na tela onde aparecia o nome do defensor equatoriano Carlos Medina. A imagem rendeu conversa em grupo, dividiu opiniões e deixou muita gente tentando entender se aquilo era um sinal, uma coincidência ou apenas um jeito de desviar o foco sobre negociações reais. Quem conhece bem o clima de mercado sabe que às vezes um simples story pode provocar um terremoto. O nome do Medina, claro, não surgiu à toa. O jogador vem de uma temporada sólida na equipe da Universidade Católica no futebol equatoriano, onde atuou em mais de 30 partidas e manteve uma regularidade interessante, sempre alternando entre a posição de zagueiro e também a função de lateral esquerdo. Antes disso, passou pelo Libertad e pelo Guayaquil City, sempre acumulando minutos e evoluindo dentro do contexto do futebol local. Não é um jogador veterano, longe disso, e justamente por ter 24 anos, aparece como um atleta que ainda pode crescer, desenvolver e disputar espaço em um clube como o Remo. O curioso é que muitos torcedores ficaram divididos entre acreditar realmente na possibilidade e achar que a imagem postada foi apenas uma brincadeira estratégica, um jeito de tirar atenções das negociações que o clube vem conduzindo com mais sigilo. Enquanto ninguém confirma nada, a especulação segue alimentando a imaginação. Outra situação que movimentou bastante a torcida nas últimas horas foi a história envolvendo o lateral direito que esteve por muito tempo no futebol cearense e que, segundo informações iniciais, teria entrado no radar azulino para 2026. A notícia correu rápido, repercutiu com força nas páginas locais e rapidamente reacendeu memórias e debates sobre a identificação do atleta com um rival histórico. Para muitos, seria uma contratação polêmica. Para outros, seria reforço de peso. Só que novas informações foram surgindo e a situação mudou de rumo. O que se comenta agora é que o jogador está muito mais próximo de defender outra equipe nacional que já vem se movimentando intensamente no mercado. Pelo que foi apurado, o Remo não chegou sequer a formalizar proposta, o que indica que a possibilidade esfriou antes mesmo de virar qualquer tratativa concreta. No fim das contas, a torcida azulina respira aliviada, já que muitos não queriam ver o atleta defendendo o manto azul-marinho e, por alguns instantes, já imaginavam até que a cidade iria virar caos caso a negociação realmente acontecesse. Enquanto isso, em outra frente, um nome bastante querido pela torcida segue chamando atenção fora de campo. O meia Jaderson, que viveu momentos intensos e até dramáticos por conta de uma lesão séria no passado, voltou a despertar a curiosidade dos torcedores ao surgir treinando de maneira intensa, mesmo ainda no período de férias. Ele aparece em ritmo acelerado, fazendo trabalhos físicos específicos, colocando intensidade nos treinos e mantendo foco total na próxima temporada. Tudo isso ao lado de outros atletas conhecidos do torcedor paraense, o que reforça ainda mais a ideia de que está se preparando com seriedade. A verdade é que a dedicação dele emociona muita gente, porque não faz muito tempo que o jogador ficou realmente perto de encerrar a carreira após aquele acidente assustador. Agora, vendo-o determinado, buscando recuperar confiança, forma física e ritmo, o torcedor cria uma expectativa positiva e torce para que 2026 seja o ano da retomada definitiva do camisa 10. Mas não é só nos treinos informais que o Remo movimenta notícias. Existe também expectativa pelo anúncio de um goleiro que já tem um vínculo emocional forte com o clube e que, ao longo das últimas temporadas, escreveu capítulos muito importantes vestindo azul marinho. A qualquer momento o clube deve oficializar a permanência dele, completando assim uma sequência de reforços que já começou com outros nomes anunciados recentemente. A tendência é que o clube prepare material especial, algo à altura da importância que o jogador tem para o torcedor, já que foram 2 temporadas marcantes, com participações decisivas e momentos que ficaram guardados na memória azulina. Enquanto isso, outras peças começam a surgir no radar. 2 jogadores apareceram como possibilidades reais no mercado.
O primeiro, um volante canhoto que pertence a uma equipe pernambucana e esteve em campo na última edição da segunda divisão pelo time do interior paulista. Jovem, com um ritmo intenso e com boa capacidade de saída de bola, ele chamou a atenção em jogos importantes e deixou boa impressão quando enfrentou o próprio Remo. Já o segundo nome é de um lateral esquerdo que também pertence ao clube do Nordeste e que vem acumulando boas passagens por diferentes equipes do futebol brasileiro. Ele disputou tanto primeira quanto segunda divisão recentemente, sempre com um número considerável de jogos e mantendo desempenho estável. Ambos se encaixam naquele perfil de atletas que chegam não só para compor elenco, mas para disputar vaga e oferecer alternativas ao futuro técnico azulino. A espera pela definição do novo treinador segue como pano de fundo de todas as conversas. Muita gente imaginava que o nome fosse revelado ainda hoje, mas até agora tudo permanece sob sigilo. Mensagens circulam em grupos, torcedores especulam e a curiosidade aumenta, ainda mais porque o clube sabe que o planejamento para a temporada passa diretamente pela filosofia do comandante que assumirá. Enquanto isso, as peças começam a se mexer e o clube vai estruturando o elenco de maneira silenciosa, preparando o terreno para um ano que promete grandes desafios e exige organização e escolhas assertivas. A movimentação nos bastidores do Remo continua intensa e, enquanto a diretoria trabalha para definir as próximas contratações, outras frentes também começam a ganhar peso dentro do planejamento para 2026. Um dos assuntos que tomou força nos últimos dias envolve diretamente o futuro financeiro dos clubes paraenses. Existe uma articulação entre algumas das principais equipes do estado para formar uma comissão que irá conversar diretamente com o governo visando ampliar os valores destinados ao campeonato paraense. A ideia é reunir representantes do Remo, Águia de Marabá, Tuna Luso e Santa Rosa para apresentar argumentos sólidos que justifiquem um reajuste na verba oferecida pelo patrocinador principal da competição. A justificativa é clara. O custo de manutenção dos clubes só aumenta e, para muitos deles, o estadual é praticamente a única vitrine de toda a temporada, o que torna esse recurso fundamental para qualquer planejamento minimamente seguro. O patrocinador tem aumentado progressivamente a contribuição ao longo dos anos, especialmente para os clubes de maior expressão, mas os representantes do interior também buscam um tratamento mais equilibrado. Eles defendem que um reajuste pode fortalecer o nível técnico do campeonato, melhorar estruturas e dar mais competitividade às equipes que, muitas vezes, enfrentam dificuldade para montar elencos completos. Não é apenas uma discussão de números, mas também de sobrevivência esportiva. O encontro promete ser decisivo e poderá trazer mudanças significativas para o formato e para o orçamento de 2026. O torcedor do Remo acompanha isso com atenção porque qualquer aumento de receita representa uma oportunidade adicional para reforçar o elenco e estruturar o clube em outras áreas essenciais. Enquanto a parte burocrática avança nos corredores e gabinetes, dentro do clube o foco é total no mercado da bola. E é justamente nesse ambiente agitado que começam a surgir algumas pistas do que pode acontecer nos próximos dias. O departamento de futebol trabalha em silêncio, evitando antecipar nomes ou expor negociações que ainda não estão finalizadas. No entanto, é impossível impedir que rumores ganhem força, principalmente quando algum dirigente acaba deixando escapar algo nas redes sociais, mesmo que não seja proposital. O caso envolvendo o defensor equatoriano é apenas um exemplo disso, mas existem outras situações que mostram como o clube monitora atletas de diferentes perfis, analisando estatísticas, histórico, condição física e capacidade de adaptação para encaixar no modelo que será adotado pelo próximo treinador. A diretoria sabe que a Série A exige um grupo extremamente qualificado, com competitividade em todas as posições e jogadores acostumados a lidar com adversários intensos e calendários desgastantes. Por isso, os nomes que têm surgido nos bastidores são todos de atletas com rodagem na primeira ou segunda divisão do futebol nacional, ou com experiência relevante em ligas sul-americanas. O Remo não está procurando apostas sem lastro, mas sim jogadores que possam chegar e disputar vaga de imediato, contribuindo para elevar o nível técnico do elenco. O torcedor sente isso e percebe que o clube tem uma linha mais clara de planejamento do que em anos anteriores, o que gera certa confiança para o início da temporada. Enquanto novas peças podem chegar, algumas figuras já conhecidas seguem mostrando comprometimento fora de campo.
O caso do Jaderson é emblemático porque ele vem compartilhando sua rotina de treinos e isso desperta uma enorme esperança no torcedor. Após superar um trauma difícil e recuperar-se fisicamente, ele demonstra foco absoluto, treinando com intensidade mesmo durante o período de descanso. Ele sabe que 2026 será um ano importante não apenas pela responsabilidade dentro da Série A, mas também pela necessidade de mostrar que ainda tem muito futebol para entregar. A cena dele ao lado de outros atletas paraenses renomados reforça a seriedade do trabalho e o desejo de entrar na temporada no auge da preparação. O torcedor observa e cria uma expectativa diferente, imaginando uma versão ainda mais madura e incisiva do camisa 10. Paralelamente a isso, existe expectativa pelo anúncio de renovação do goleiro que virou símbolo da equipe nos últimos 2 anos. Apesar de já ter uma história consolidada com o clube, toda oficialização precisa ser preparada com cuidado, especialmente quando envolve um jogador tão identificado com a torcida. É quase inevitável que o Remo prepare um vídeo especial, algo marcante, porque ele representa segurança, estabilidade e continuidade dentro do elenco. Manter um atleta desse nível significa dar um recado claro de que o time pretende disputar a elite com seriedade, sem abrir mão de peças que fizeram diferença nas campanhas anteriores. Falando ainda do mercado, os nomes que surgiram recentemente começam a gerar debates interessantes entre os torcedores. O volante canhoto que pertence ao clube pernambucano, e que disputou a última Série B pelo time paulista, é visto como uma peça que pode agregar intensidade, marcação e dinâmica no meio-campo. Ele é jovem, tem uma leitura de jogo promissora e já demonstrou em campo que sabe lidar com partidas de forte exigência física. É exatamente o tipo de jogador que pode crescer em um cenário mais competitivo, tornando-se útil ao longo da temporada. Já o lateral esquerdo, que acumulou jogos importantes no futebol nacional e chegou a disputar tanto a elite quanto a segunda divisão, aparece como alternativa interessante para um setor que sempre demanda reforços. Ele já provou que tem consistência defensiva e boa chegada ao ataque, o que se encaixa na necessidade de ampliar as opções na faixa lateral do campo. O torcedor observa todos esses movimentos com ansiedade porque sabe que ainda falta uma peça fundamental para completar esse quebra-cabeça, o treinador. Durante o dia circularam mensagens em grupos dando conta de que poderia haver um anúncio imediato, mas isso não se confirmou. A expectativa está no ar porque qualquer definição de elenco passa diretamente pelo aval do técnico, que precisa estar alinhado com a visão da diretoria. A escolha do comandante será determinante para o estilo de jogo, a postura do time e até a forma como o Remo vai se posicionar diante dos desafios da Série A. É um momento delicado, mas também é um momento de esperança, porque existe a sensação de que o clube está construindo algo sólido, com planejamento e atenção aos detalhes. Nos próximos dias tudo isso deve ganhar contornos mais claros. O processo de montagem do elenco está longe de terminar e novas informações certamente vão surgir, seja através de anúncios oficiais ou de pistas que escapam nas redes sociais. O torcedor azulino acompanha cada passo, vive cada rumor e sente que a temporada de 2026 promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos. Fontes próximas ao clube indicam que conversas preliminares já teriam começado, ainda que nada tenha sido confirmado oficialmente. A torcida, é claro, já começou a imaginar como seria ver o jovem talento vestindo azul e branco, e as redes sociais se enchem de especulações sobre a possibilidade de reforços de impacto. Há quem diga que o Remo pretende não apenas manter o ritmo do acesso, mas surpreender veteranos e rivais com contratações estratégicas e de alto nível técnico. A ideia seria montar um elenco capaz de não só lutar contra o rebaixamento, mas também de brigar por posições intermediárias, quem sabe até sonhar com algo maior. Enquanto a diretoria mantém discrição, os rumores ganham força a cada conversa nos bastidores. A chegada de Lucas Rafael Araújo Lima, caso se confirme, poderia ser o primeiro de uma série de movimentos que visam transformar a equipe em uma força inesperada na Série A. Jogadores experientes e jovens promissores seriam os alvos, numa estratégia que mescla ousadia e planejamento. Entre torcedores e jornalistas, o burburinho é constante. Se o Remo conseguir concretizar essa aproximação com Lucas e outros nomes ainda não revelados, o clube azulino pode entrar no calendário nacional com um peso diferente, despertando atenção e expectativa em todo o país. O que se sabe?
por enquanto, é que a diretoria está trabalhando nos bastidores, negociando e avaliando possibilidades, enquanto a torcida se mantém em alerta, na expectativa de que o rumor se torne realidade. O que resta é acompanhar, de perto, os próximos capítulos dessa história que promete movimentar o futebol paraense, quem sabe, trazer uma nova fase de brilho para o Remo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.